Olá, meus irmãos, a paz a todos, tudo bem? Estou gravando aqui esse pequeno vídeo para responder a duas perguntas da nossa irmã Antonieta. Eu poderia ter respondido por escrito, mas eu acho que um pequeno vídeo permite que a gente possa discorrer um pouco melhor. As duas perguntas estão postas lá na plataforma e vocês podem ver facilmente lá. É importante também que haja essa interação, não é? Que aqueles que fazem perguntas e essas perguntas certamente são importantes também para os demais. Então, sempre entrar lá na plataforma, dar uma olhada, ver o que é que os irmãos têm colocado lá e a maneira como a gente tem lidado com essas interações certamente trazem muitos benefícios para a nossa disciplina, para o nosso aprendizado. As perguntas, então, são as seguintes. Elas dizem respeito ao primeiro texto que nós colocamos lá na plataforma, que foi intitulado Prolegômenos e Definições. E aí a nossa irmã Antonieta colocou o seguinte. A primeira pergunta é a seguinte. Lá no vídeo, ou melhor, lá no texto, está postado o seguinte, a seguinte afirmação, ela coloca. A razão humana é um dos atributos comunicados por Deus ao homem. E aí ela pede para falar um pouco mais sobre isso. O que significa? A segunda pergunta que ela faz é a seguinte. É uma parte do texto que ela diz que chamou a sua atenção, que diz que a revelação se dirige ao entendimento. E aí ela pergunta, como assim? Pensei que fosse ao espírito do homem. Poderia falar melhor sobre isso? Pois bem, vamos então tentar responder a primeira pergunta, que foi essa. A razão humana é um dos atributos comunicados por Deus ao homem. O que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus, isso está muito bem posto, e nós vemos em Sistemática 1, na parte de teontologia, ou melhor, na parte de antropologia, mas também linkado à teontologia. A teontologia fala dos atributos comunicáveis e a antropologia fala dos atributos recebidos pelo homem da parte de Deus. Então, uma disciplina dialoga com a outra no que diz respeito à criação de Deus do homem, da raça humana. Então, nós entendemos por atributos comunicáveis aquelas capacidades de Deus, aqueles poderes, aqueles atributos, ou seja, as capacidades divinas que são inerentes ao ser divino e que ele compartilhou com as suas criaturas, no caso especificamente aí, o homem, ok? A Bíblia fala da criação do homem e diz que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Esses atributos comunicáveis, portanto, são essas capacidades, são essas qualidades que Deus deu ao homem, ao ser humano. Dentre as diversas capacidades dadas por Deus, se encontram as capacidades intelectuais. Isso que diz respeito à racionalidade, à razão humana. O que a gente precisa entender nesse ponto é que tudo que o homem possui, que está diretamente relacionado à sua criação por Deus, foi dado por Deus. Então nada é autônomo, ou seja, nada é inerente ao homem em si mesmo. O homem não funda absolutamente nada em si mesmo. Tudo que ele tem é recebido da parte de Deus. Dentre essas capacidades recebidas está a sua capacidade intelectual, ou melhor, a sua racionalidade, que é a mesma coisa, não é? A sua racionalidade. Um problema que nós encontramos às vezes é a confusão que se pode fazer entre racionalidade e racionalismo, o que nos deixa certamente bastante preocupados é quando as pessoas se tornam racionalistas ao invés de racionais.
Ser racional não é um problema, o problema é ser racionalista. O que é racionalismo nesse sentido? É a busca pela autonomia da razão, onde as pessoas não pensam a partir da revelação, não pensam a partir da palavra de Deus, a partir do entendimento que se tem da revelação de Jesus Cristo nas Escrituras. Então elas buscam entender todas as coisas a partir da sua razão autônoma. E essa razão autônoma é uma negação de Deus. O racionalismo, portanto, é um problema. A razão não. E por que nós dizemos que a razão é um atributo que o homem recebe de Deus? Porque a razão encontra-se primeiramente em Deus. A Bíblia descreve Deus como ser racional, ou seja, como um ser que tem capacidades intelectuais. É um ser de conhecimento, é um ser de sabedoria, é um ser de entendimento. De entendimento. Esse entendimento, esse conhecimento em Deus é descrito na Bíblia como onisciência, ou conhecimento absoluto, conhecimento de todas as coisas, conhecimento total. No homem, isso nunca vai ser onisciência, é claro, mas vai ser essa capacidade humana de compreender, de entender, de julgar as coisas, de produzir pensamentos abstratos, de abstrair daquilo que é concreto, ou seja, que chega ao seu entendimento através dos órgãos, dos sentidos, e que são abstraídos por sua capacidade mental, por sua capacidade intelectual. Isso vem de quem? Vem de onde? Vem de Deus. É Deus que dota o homem com essas capacidades. Por isso nós dizemos que a razão, e a razão entenda-se toda essa capacidade intelectual do homem, o seu poder de entender, de compreender, de abstrair, de criar ideias, de criar conceitos, de definir as coisas, de penetrar profundamente no conhecimento das coisas conforme lhe chegam através dos sentidos, lhe chegam à mente através dos sentidos. Então isso é a razão humana que é recebida pelo homem da parte de Deus. E aonde estava essa razão primeiramente? Em Deus, por toda a eternidade. E Deus compartilhou isso com o ser humano. A segunda questão diz respeito à revelação. Nós dissemos aqui no texto que a revelação se dirige ao entendimento. Aí a Antonieta perguntou, mas como? Não é ao Espírito? Bom, claro que o Espírito é um dos grandes beneficiários da revelação. O Espírito é o que é duradouro no homem, o Espírito é que se identifica com a eternidade, apesar de que acerca do homem fala-se da ressurreição, então não é só o Espírito o beneficiário da eternidade, haverá uma ressurreição futura. Mas nós costumamos entender a vida com Cristo a partir de uma ótica espiritual. Então, eu penso que é por conta disso que ela pergunta, a revelação não se dirige ao Espírito, mas o que se entender por Espírito? Veja, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia fala dos anjos como sendo seres espirituais. A Bíblia fala do Espírito Santo. Em todos os casos, nós temos atrelado à ideia de espírito o conceito de entendimento. O espírito, portanto, é um ser de entendimento, de compreensão, de sabedoria. Porque Deus é assim, porque o Espírito Santo é assim, porque os anjos são assim, como seres, enquanto seres espirituais, e porque o ente humano, o ser humano também é assim. Ou seja, o ser humano é um ente físico e espiritual dotado de entendimento, de capacidade de conhecer, como nós falamos ainda há pouco, definindo como razão. A revelação é Deus contando acerca dele mesmo para a humanidade. É Deus se deixando conhecer, se manifestando, se revelando, falando de si mesmo à raça humana através de vários modos. Por exemplo, quando a Bíblia critica aqueles que afirmam não a Deus,
ela os chama de insensatos. E por que são insensatos? Porque eles não admitem aquilo que está diante dos olhos, que se revela ao seu entendimento. Acerca disso, ela deixa claro que, por meio da criação, toda a raça humana pode conhecer Deus, aspectos da divindade, até mesmo a sua santidade e seu eterno poder. É por isso que o Salmo 19 fala que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É por isso que Romanos diz também, no capítulo 1, que as coisas que Deus criou dão testemunho acerca dele, de modo que os homens se tornam indesculpáveis. Não podem dizer, não pude conhecer nada de Deus, quando na verdade a criação revela a Deus. Revela a quê? A que parte do homem? A sua compreensão, ao seu entendimento, sua capacidade de perceber, de julgar, de interpretar e de definir. A partir disso chegar então a conclusões acerca de Deus. Não se pode conceber uma revelação que não se torne conhecimento, porque o próprio conceito de revelação de Deus significa que Deus está falando acerca dele, revelando aspectos do seu ser para a humanidade, para que a humanidade o conheça. Então, esse conhecer diz respeito a entender, a compreender, a saber acerca de Deus. Então, a revelação dirige-se ao entendimento, porque é por meio do entendimento que nós vamos saber quem é Deus. A revelação, portanto, é Deus nos contando acerca dele, contando quem ele é, contando acerca da sua vontade, acerca do seu poder, do seu plano, e isso só pode ser apreendido por nós através do entendimento. Por isso nós falamos acerca da Bíblia, por isso nós pregamos acerca da palavra de Deus, por isso nós ensinamos, porque uma revelação que não se aprende não produz absolutamente nada. Acerca disso, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É nesse sentido que nós dizemos a revelação dirige-se ao entendimento. Então ela ilumina a mente, ela ilumina o entendimento com a graça do Espírito Santo para que o homem possa conhecer a Deus. Tá bom, minha irmã Antonieta? E que essa resposta também possa ajudar todos os nossos queridos alunos aí do curso de Apologética Cristã. Deus abençoe.